A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje eu quero começar uma série de estudos relacionado ao nosso mestre querido, o Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar um estudo que na área da teologia o nome que dão é Cristologia. Evidentemente, o estudo sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus. Nessa série de vídeos vamos abordar a sua natureza humana, a sua natureza divina e a sua missão, o seu propósito, o seu reinado, enfim, tudo relacionado ao Senhor Jesus, né? Estava mais do que na hora eu fazer um estudo relacionado ao nosso grande mestre. E nessa série de vídeos vamos nos aprofundar bastante naquilo que representa o Senhor Jesus Cristo, o seu papel, a sua função, enfim. Vamos estudar tudo sobre o Senhor Jesus. E nesse primeiro estudo que vamos fazer, vamos tratar da natureza divina de Jesus Cristo. Eu vou ler alguns versículos bíblicos e, como de costume, vou dar meu parecer. Mas antes de começar esse estudo, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir encarecidamente que você oferte, que você contribua para este canal, que é um pedacinho do reino de Deus, um pequeno pedaço do reino de Deus que contribui para a expansão do evangelho, para a expansão das doutrinas bíblicas, para a expansão do reino, né? Essa é a missão deste canal, levar o evangelho, levar a teologia de forma simples para todos, né, que queiram se aproximar de Cristo, que queiram ter parte no reino de Deus. Esse é o objetivo desse canal, influenciar e também incentivar a fé dos irmãos no Senhor Jesus. E a forma que você pode estar contribuindo neste canal é através da sua curtida, é através dos seus comentários, é através da sua inscrição no canal, também compartilhando os vídeos, e isso vai me ajudar, vai ajudar este ministério aqui nessa plataforma a crescer cada vez mais. Dito isso, vamos dar início ao estudo. E nada melhor, digamos assim, do que citar o primeiro versículo, digamos, que trata inquestionavelmente, sem sombra de dúvida, que aponta para a natureza divina de Jesus. O Filho. O Filho, também chamado de Logos, que quer dizer verbo, palavra, lógica, enfim, formas de comunicações ou formas de sabedoria. A palavra verbo, essa palavra Logos, ela aparece lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. E já lá temos a primeira evidência, talvez a maior evidência bíblica da doutrina da divindade de Cristo, da divindade do Senhor Jesus. O Filho, ele já existia desde a eternidade, na natureza divina, como a segunda pessoa da Trindade. Portanto, o Filho, a quem estamos se referindo, é o Cristo, é Jesus Cristo. Na sua forma divina, ou como participante da natureza divina, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, o Filho já existia. Essa era a forma de Jesus. Na verdade, a gente vai entender que Jesus é um nome que dão a ele aqui na Terra. Só que ele já existia como Filho, como Verbo, como Palavra, como Logos, como a lógica de Deus na eternidade, partilhando da divindade, partilhando dos atributos divinos, de onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, enfim. Este Filho, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, partilham a natureza divina desde sempre, desde toda a eternidade. Não tem começo e não tem fim, né? E para não ficar só nas minhas palavras, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse versículo, esse primeiro versículo de João abrindo o seu evangelho, já começa mandando essa: Jesus é Deus. Aliás, o evangelho de João é o evangelho que mais aponta a divindade de Cristo. Para todo leitor atento deste evangelho vai notar isso, que Jesus sempre faz, melhor dizendo, João, no seu evangelho, sempre faz referência à divindade de Jesus, né? Ele mescla a natureza humana
com a natureza de Jesus. Enquanto os outros evangelhos focam mais na natureza humana de Jesus, por exemplo, o evangelho de Lucas, ele foca na ação do Espírito Santo em Jesus, né? Para que Jesus opere os milagres e as maravilhas. Então, para Lucas, ele foca mais no Espírito Santo atuando através de Jesus. Já João foca na divindade de Jesus. Interessante notar isso. Para todo leitor atento, vai perceber que há esse detalhe, né? Esse detalhe. Então, como vimos aqui no primeiro versículo, no primeiro capítulo do Evangelho de João, deixa claro que Jesus era Deus. Embora a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia adulterada das testemunhas de Jeová, colocou Deus no diminutivo ali para dizer que Jesus não era Deus igual ao Deus, igual a Jeová, como eles fazem essa distinção. Na verdade, há várias passagens, como o próprio Evangelho de João, que mostra que Jesus é divino, que o Cristo, que o Messias é divino. E não só as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus, os adventistas do sétimo dia também negam a divindade de Jesus. Os mormons negam a divindade de Jesus. Aliás, os mormons dizem que Jesus é mais um Deus aí, como outros humanos que também se tornarão seres divinos, né? Eles têm uma teologia, uma visão de Deus, uma visão de Jesus distorcida, né? Afastada completamente das Escrituras. Então, por isso que eles são seitas, né? A partir do momento que você nega o principal pilar da fé cristã, que é Cristo, e seus atributos, a sua natureza, tanto humana quanto divina, você está negando Cristo, está negando o próprio Deus, como eu vou deixar referência aí. João fala na sua primeira carta, se eu não me engano, que quem não tem o Filho não tem o Pai. Então, cuidado com essas seitas, né? Cuidado que eles negam, eles blasfemam contra o Senhor Jesus, que é Deus, e a Bíblia deixa isso claro. Mas a gente não vai ficar só no Evangelho de João. Há outras referências que a gente vai perceber que a Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Ele tem a natureza divina. A natureza humana eu vou tratar num próximo vídeo. Mas por enquanto, vamos nos focar na natureza divina de Jesus. Então, outro versículo interessante que diz que Jesus é eternamente gerado. Como é isso, eternamente gerado? Lá no Salmo 2, versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. E o escritor de Hebreus também faz essa citação, a citação desse salmo, lá no seu escrito, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 5, ele cita este salmo para se referir à ligação que o Filho tem com o Pai na divindade, que Jesus tem com o Pai na eternidade. Ele é eternamente gerado, ou seja, Jesus, o Filho. Depois, quando eu for falar de Jesus, eu vou me referir mais à natureza humana. Mas para ficar um pouco diferente, eu vou usar o nome Filho, que aí já dá uma ideia de divindade, né? Da divindade do Filho. O Filho, ele é eternamente gerado, porque ele vem direto do Pai. A sua ligação é direta com Deus, é direta com a divindade. Ele é eternamente gerado, ele é eternamente procedente do Pai. Porque o Filho é a palavra que se encarnou, é a palavra que se revelou na forma humana. Então, nesse sentido, Jesus é gerado com o falar de Deus. Mas esse modo de gerar foi antes do espaço e do tempo. Por isso que é eterno. Porque não existia nem espaço e nem tempo. Portanto, Jesus é eternamente gerado. Não teve um começo. É uma coisa que vai muito além, evidentemente, da nossa vã compreensão. Mas Jesus é eternamente gerado. E também, quando se diz que ele é eternamente gerado, que ele é gerado do Pai, significa que ele é da mesma natureza do Pai. Ou seja, ele de fato é o filho legítimo de Deus. Vamos pôr em uma linguagem mais simplificada. Ele é como se, vamos pegar um pai terreno, né, que tem um filho que tem o seu sangue. Ele é do mesmo sangue do seu pai. Porque ele vem das entranhas do seu pai, evidentemente com a sua mãe, né? O pai e a mãe, né, tem a relação, e nasce um filho que tem o sangue deles. Então, eles são, nesse sentido, eles são filhos de sangue. E vamos pôr dessa forma, Jesus é filho natural de Deus. Enquanto nós, que somos seus seguidores, somos filhos adotados. Paulo trata disso na sua carta aos Efésios, né, que somos filhos adotados. Não somos da mesma natureza de Deus, natureza divina. A gente não tem natureza divina.
Jesus tem a natureza divina, o Filho, porque ele é o Filho eternamente gerado do Pai, eternamente procedente do Pai. É nesse sentido que ele é gerado, tá? Não é que ele nasceu de Deus assim, como nascem os filhos dos seus pais. Ele tem uma ligação direta, ele é filho natural do Pai, né? Pai, Filho, depois vem o Espírito Santo. Uma referência interessante, algumas referências interessantes sobre a natureza divina que a gente vai encontrar muito no Evangelho de João, né? Por exemplo, João capítulo 8, versículo 58 diz: E disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ó, Jesus está falando que ele é atemporal. E antes que Abraão existisse, ele não fala assim que ele era. Ele fala que ele é. Entende? Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mostrando uma característica pertencente somente à divindade, né? De ser eterno, né? De presença eterna. Antes de que Abraão existisse, eu sou. Eu sempre fui, eu sou e serei. Entende? Então o próprio Jesus aponta essa referência para você. Ele chama a ideia da divindade para si. Ó, eu sou. Antes que Abraão existisse. Também ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Note que os próprios judeus perceberam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Por ser igual a Deus, obviamente, por definição, ele é Deus. E os judeus estavam percebendo isso, né? Que Jesus, sem vergonha nenhuma de afirmar um fato verdadeiro, lógico, que ele era filho de Deus, que ele era igual a Deus. Usando palavras como essa que ele falou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso já mostrava para os judeus. Peraí, ele está querendo dizer que ele é Deus? E os judeus, né? Para eles era uma blasfêmia. Um homem, um mero mortal, falar que é Deus ou que é igual a Deus, né? Os próprios judeus estavam percebendo claramente que Jesus estava revelando a sua identidade divina, a sua natureza divina. Só que, obviamente, eles não aceitavam, eles não acreditavam. Para eles era uma blasfêmia aceitar que um mero mortal fosse divino. Eles não acreditavam realmente que o Messias seria divino. Eles acreditavam que o Messias seria um homem normal, assim, normal no sentido assim, escolhido para libertar Israel do poder romano. Eles acreditavam mais no sentido político, e esse Messias não seria divino, porque para eles eles não concebiam a ideia de um ser humano ser divino. Para eles é uma blasfêmia. Só que, evidentemente, Jesus falava, não, é possível sim, porque eu sou antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus queriam apedrejar, porque na cabeça deles era uma blasfêmia essa afirmação de Jesus. E não foi só uma, ele fez várias afirmações, principalmente no Evangelho de João, como eu disse, afirmando sua divindade. Lá em João, capítulo 10, versículo 30 ao 33, diz assim: Eu e o Pai somos um. Olha só, não é ousado, não é? Na cabeça dos judeus era ousadia dizer isso. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Vê que os judeus não era a primeira vez que eles queriam apedrejar Jesus por fazer afirmações que mostravam que ele era Deus, né? Apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas e procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais, melhor dizendo? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. E por quê? Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então note que os judeus estavam percebendo que Jesus estava afirmando que ele era Deus. E para eles, como eu disse, era uma blasfêmia. É um absurdo um homem chegar e falar, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um, indicando assim, que é igual a Deus. E para os judeus era inconcebível isso, né? E no sentido que Jesus dizia que era filho de Deus, que era blasfêmia, entende? No sentido de ser igual a Deus. Para eles, para os judeus, era blasfêmia. Porque a gente pode dizer que é filho de Deus, mas não no sentido de sermos igual a Deus, né? Temos a mesma natureza divina, os mesmos atributos divinos. A gente não tem os mesmos atributos divinos. A gente tem atributos humanos, que Jesus também tem. E eu vou tratar no próximo vídeo, quando for tratar da natureza humana de Jesus. Então, para simplificar, Jesus era 100% Deus. Mesmo encarnado, ele continuava sendo 100% Deus. E quando ele falava isso para os fariseus, para os líderes dos judeus, para aquele povo da sua época, soava como blasfêmia, né? Só que Jesus não tinha o menor receio de afirmar isso. Para eles era uma ousadia, uma blasfêmia, mas para Jesus era verdade, né? Ele não podia mentir acerca de si mesmo, porque Deus não mente, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim:
E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha só que interessante isso. Deus manifestou-se em carne e foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus se manifestou em carne. Então, Jesus, ele é o Deus encarnado. Deus assumiu a natureza humana, evidentemente sem deixar de ser divino, mas ele pegou para si a natureza humana. Agora, atualmente, Jesus Cristo, o Cristo, ele tem duas naturezas. A divina, que ele sempre teve, desde a eternidade, e a humana, que ele passou a ter no espaço e no tempo, há mais de 2000 anos atrás, e continua com essa natureza humana. Ou seja, Jesus é o perfeito ponto de ligação entre Deus e os homens, porque ele tem a natureza humana e tem a natureza divina em uma só pessoa. Né? É duas naturezas em uma só pessoa. Também em Tito, no capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 13, é isso mesmo? Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A manifestação. Estamos aguardando a manifestação de Jesus Cristo. Paulo chamando Jesus de grande Deus e nosso Salvador. Então, Paulo também afirma várias vezes nas suas cartas que Jesus é Deus. Né? 100% Deus. Também o escritor de Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, enfim, mas isso não importa quem é o escritor. Importa que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 1, versículo 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Note aqui, né, o escritor aos Hebreus diz, ó Deus, né, chamando o Filho de ó Deus, chamando de Deus. Então o escritor de Hebreus também afirma que Jesus é 100% Deus, Cristo é 100% Deus. E a conclusão, meus amigos, a conclusão que a gente chega aqui é que, apesar do Cristo ter assumido a natureza humana, 100% homem, ele assumiu a natureza como 100% ser humano, 100% homem, no espaço e no tempo, ele sempre foi e sempre é e sempre será Deus. Não mudou. Ele continua sendo Deus desde a eternidade. A única coisa que teve início foi a natureza humana. E a gente vai tratar no próximo vídeo sobre a natureza humana de Jesus. Também, assim como ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E num terceiro vídeo a gente vai tratar como a gente pode formular isso de forma lógica, de forma que não seja contraditória, né? Porque assim como alguns que são críticos da Trindade diz que há uma contradição, mas já fiz vídeo tratando disso. Olha aí no canal. Na playlist Teologia, eu trato da questão da Trindade, da formulação da Trindade, e mostro e provo que não há contradição. Né? Deus é 3 em um sentido e 1 em outro sentido. Eu trato isso exaustivamente nesse vídeo. Se você tiver interesse, pode consultar lá na playlist Teologia, e lá vai ter a doutrina da Trindade. Eu trato bem detalhadamente e de forma lógica e com base bíblica da formulação da doutrina da Trindade. E do mesmo jeito, nessa série também vou tratar da formulação da doutrina das duas naturezas de Jesus. Eu estou abordando aqui a primeira natureza, a divina, que sempre existiu. No próximo vídeo, vou abordar da natureza humana, que passou a existir no espaço e no tempo. E no terceiro vídeo, eu vou abordar como se formula, como funciona essas duas naturezas em uma pessoa, que a gente chamamos de Cristo. Eu vou abordar isso detalhadamente. Esse vídeo, para iniciar, para provar que Jesus é 100% Deus. E qualquer um que nega essa verdade está negando o que a Bíblia está dizendo claramente. E como os testemunhos de Jeová adulteraram lá, João, no capítulo 1, versículo 1, eu mostrei outros textos. Mesmo que eles adulteram aqueles textos, eles esqueceram dos outros textos que foram lidos aqui, que mostra claramente que Jesus era Deus. Até os judeus estavam percebendo que Jesus estava dizendo que era Deus. Embora eles não acreditassem, mas eles estavam entendendo exatamente o que Jesus estava querendo dizer acerca de si mesmo, né? De ele ser Deus, de ele ser igual a Deus, né? Então, espero que tenha ficado claro neste vídeo. Espero que vocês tenham entendido e aguarde o próximo vídeo. Então, Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Até o próximo vídeo e tchau!